Oi gente, eu sou Clara Fagundes do blog Declara.com e essa é a TV Declara, o meu canal. O vídeo de hoje é a resposta para muitas perguntas que me fazem em todas as redes sociais, no blog, aqui no canal, que é muito difícil passar na USP sem ser de São Paulo? Não sabe, eu vim de Sergipe pra cá, eu passei em 2011, então eu já me formei, agora eu tô na pós, lá na USP também, então eu decidi responder a essa pergunta de alguns jeitos, né? Primeiro, eu quero dizer, a USP não é um bicho de sete cabeças, a FUVEST não é impossível, tem muita gente que nem chega a fazer a prova, fala, nem vou fazer porque eu sei que eu não vou passar, porque isso, porque aquilo. Gente, sem fazer a prova você realmente não vai passar, porque ninguém vai chegar na sua casa dizendo, olha, você passou na USP, entendeu? Mas se você se der uma chance e se você estudar, é possível sim, é bem possível. Inclusive, na minha sala, a maioria era de pessoas de fora, não necessariamente do estado de São Paulo, tinha muita gente do interior. As pessoas da capital eram uma minoriazinha, tinha muita gente do interior, tinha muita gente de Minas, tinha gente do Nordeste, tinha gente do Sul. Você não vai ser um estranho no ninho, porque tá todo mundo meio deslocado ali pra achar o seu novo grupo. Eu tinha uma coisa na cabeça de que eu ia chegar, ia ter um monte de gente de São Paulo e eu de fora. Isso não aconteceu, como eu falei nesse vídeo aqui. Agora, sobre passar na USP. Muitas escolas não estão preparadas, muitas escolas de outros estados não estão preparadas para a FUVEST, porque os assuntos da FUVEST não são necessariamente os assuntos do Enem, por exemplo. E a maioria das escolas, elas se prepara para o Enem hoje, porque o Enem dá acesso à maioria das universidades públicas do país. Há alguns anos já, né? Quando eu fiz, que foi quando eu tava no terceiro ano, né? 2010, a minha escola até era preparada para o Enem, mas o Enem era outra coisa completamente diferente. Não tinha tantas universidades assim, o Enem não era tão levado a sério, porque era uma prova considerada fácil. E eu, de fato, achei meio fácil, porque era uma prova muito de interpretação de texto. Então, se você tinha costume de ler, se você estudava já normalmente pro terceiro ano, você iria bem no Enem, porque o Enem era isso. Era uma prova muito interdisciplinar, não tinha tanta de formulazinha, era muito de lógica e tal. Hoje, eu imagino que o Enem seja mais difícil, porque muitas universidades, muito mais universidades aceitaram o Enem como ingresso. Então, como é que faz? Sua escola não tá preparada para a FUVEST. Você se prepara sozinho. É isso que acontece. Eu vim de escola particular e é uma escola muito boa em Sergipe. Inclusive, estudei a vida toda em escolas particulares, então isso precisa ser deixado claro, porque é um privilégio, e eu tenho noção de que é um privilégio. Mas em certas coisas, pra FUVEST, eu tive que estudar sozinha, porque a minha escola não era focada na FUVEST, eu estudava em Sergipe. As pessoas, em geral, elas queriam entrar na Federal de Sergipe, ou na da Bahia, ou na de Alagoas, que são as de pertinho ali. Isso significa ler sozinha os livros da FUVEST, fazer resumo sozinha, pegar provas anteriores. Isso é muito importante, muito. A FUVEST é feita pelo mesmo grupo de pessoas ano após ano, então tem um estilo, tem um tipo de pegadinhas, tem assuntos preferidos. Então, se você vai pegando as provas anteriores, vai treinando, quando chega na prova real, você pensa, nossa, faz sentido com o que eu já vi. Outra coisa que eu acho importante comentar é que não se pressione tanto para entrar de primeira. Eu vim de Aracaju, em Aracaju o costume é que você entre de primeira e tipo, todo mundo faz vestibular no terceiro ano. Não existe isso de você esperar um ano para fazer o vestibular, que existe muito aqui em São Paulo. Quando eu vim fazer 2 semanas de poliedro, que foi quando deu, porque eu tinha outras provas de vestibulares antes, né? Então só tinha 2 semanas antes da prova da FUVEST para poder vir para cá. Quando eu fiz poliedro, a maioria das pessoas na minha sala eram muito mais velhas do que eu, não só porque eu pulei de série, então eu realmente era mais nova, mas porque elas tinham feito o terceiro ano só, sem vestibular, e depois entraram no cursinho, ou então já tinham tentado, estavam tentando de novo. Não é uma coisa, nossa, meu Deus, tem que entrar de primeira. Na minha sala da USP, das pessoas que passaram, só tinha uns 4 ou 5 que entraram de primeira, todos os outros tinham entrado de cursinho, então não se pressione tanto assim. Outra coisa que eu queria falar é que vale a pena. Se é o seu sonho, vale a pena estudar, vale a pena esperar. Você desiste na primeira tentativa, tipo, não vou fazer isso de novo, e daí vai pra uma particular, só que é muito mais caro você manter essa outra particular, que nem é seu sonho, do que você voltar pro cursinho, estudar e passar na USP. Não quer dizer que a USP é a única universidade boa do Brasil, pelo amor de Deus, porque tem um monte de universidade maravilhosa. No Nordeste mesmo tem um monte, tem a UFBA, a UFPE, a UFES, a UFCE, então são
universidades super premiadas, não é isso. Inclusive, aqui no Brasil tem 5 universidades entre as 10 ou 15 melhores da América Latina. Nem todas são públicas. Eu acho que tem a PUC do Rio também. Então não é isso, não precisa ser uma universidade pública, mas se for, né, melhor, porque é de graça. Outra coisa, a USP dá muitas oportunidades, abre muitas portas. Isso no Brasil inteiro. Se você chega com o currículo da USP, eles te olham bem, porque a USP é uma universidade muito bem vista. Se você está se perguntando, vale a pena o esforço? Vale sim, mas não é tipo mandatório. Meu Deus, se não fizer USP não vai ser profissional top no mercado. Não, tem um monte de universidades maravilhosas por aí. Se você é de fora, você vai ter uma desvantagem em relação às pessoas de São Paulo, porque as escolas de São Paulo estão focadas na FUVEST. Então tem assuntos específicos para FUVEST. Eu lá em Aracaju estudava muitas coisas que não caíam na FUVEST há tipo 20 anos e ao mesmo tempo não estudava algumas coisas que caíam na FUVEST. Cheguei no Poliedro, inclusive só uma dica, se você quiser, se for possível, venha fazer um cursinho aqui em São Paulo, rapidinho, de intensivo, tipo 1 mês, 2 semanas, porque faz diferença, porque eles vão ter os materiais, os professores vão ter as dicas, vão ter as manhas de FUVEST, sabe? E daí eu cheguei aqui no Poliedro e eles me deram uma apostila que era tipo de 1 semestre e eu resolvi em 2 semanas. Eu passei 2 semanas praticamente sem dormir, mas eu não recomendo, tá? Eu recomendo dar uma dormidinha, porque eu durmo pouco já. Então eu passei 2 semanas sem dormir, estudando para poder pegar os assuntos que eu não tinha percebido que caíam na FUVEST. Outra coisa sobre a qual me perguntam muito é nota de corte e também concorrência. Então eu vou dizer uma coisa que eu acho que eu nunca vi ninguém falando por aí quando fala em vestibular, não ligue para a primeira fase. A primeira fase você vai passar se você tiver estudado. Se você tiver pronto para passar na segunda fase, você vai passar na primeira, porque a primeira é uma peneira. A primeira, ela é por nota de corte. Nota de corte é como? Você pega as melhores notas e as piores notas e faz uma média. Tipo a média da escola. Se você não ia passar, você simplesmente não ia rolar na segunda fase. Porque a concorrência assusta, né? Você olha, tipo, nossa, 70 pessoas pra uma vaga. Jesus! No meu ano, publicidade era o 2º curso mais concorrido. O primeiro era medicina. Então, dá aquele susto, né? Quando você vê tanta gente querendo uma vaga só. Mas aquela concorrência não vale de nada. Nada. Porque dali tem um monte que não vai pra prova. Aí tem outros que, tipo, não faz ideia tá fazendo ali. Tá estudando muito? Nossa. Ano que vem, então, onde você quer estar? Ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. Então não pense nessas pessoas. Essas pessoas não contam. O que conta de concorrência é a concorrência da segunda fase. Porque depois da peneirada fica você e mais 2, ou você e mais 3. E esses 2 ou 3, eles vão ser muito mais perigosos do que os da primeira fase. Porque na primeira fase você só precisa fazer bem, você só precisa ir lá e colocar o que você estudou. Na segunda fase, você tem que ir bem e tem que ser melhor do que os outros 2 que também foram bem. Sobre nota de corte, não muda muito de um ano para outro. Desde 2010, que foi quando eu fiz, pra cá, eu peguei as notas, né, pra fazer uma comparação com vocês. No meu ano era 57 a nota de corte de publicidade, hoje é 52. A de medicina era 70 e hoje é 76. Passaram 7 anos e ainda assim não fez essa tanta diferença. Então se você consegue nas provas anteriores e além da nota de corte, você provavelmente vai passar na primeira fase desse ano. Outro assunto que eu acho importante é falar sobre cotas. No meu ano não tinha cotas, mas tinha uma bonificação. Então os alunos de escola pública, eles tinham 15% a mais na nota, mas eles se encaixavam na nota de corte. Por exemplo, se eles tiravam 50, eles ficaram com 57,5 de nota. O que fazia muita diferença, claro. As vagas, as últimas pelo menos, é a diferença de 1 ponto, entendeu? Ali assim, era bom, mas hoje são 37% de cotas raciais e sociais. Em 2017 isso foi aprovado, que eu acho muito bom, porque na minha sala só tinha um negro. Na USP em geral você não vê muitos negros, você não vê muita diversidade em geral, então existe um certo padrão dentro da USP, embora tenha muita gente de fora. Esse tipo de diversidade tem sim, tem muito intercambista, muito nordestino, tem sim esse tipo de diversidade, mas as cotas vão abrir mais a universidade. Se você estava pensando, você é de escola pública, e você está pensando, nossa, mas a USP é uma das únicas universidades públicas que não tem cotas. Agora tem sim. Por último, e o mais importante, a minha dica é:
na dúvida, estude. Estude muito. Muito, 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 muito. Por quê? Se você não passar, você não vai ter aquele peso na consciência de tipo, nossa, mas eu devia ter estudado mais. Enfim, aquela coisa do eu poderia, e se. Você já não vai ter isso, porque você sabe que você estudou, você deu o seu melhor, mas não passou. E por outro lado, se você passar, você não vai ter que passar por isso de novo. Quando eu fiz o terceiro ano, passei direto e tal. E na minha cabeça, a única coisa que eu tinha é, eu não quero fazer isso de novo, entendeu? É tipo, estudar, pode ser até a mais, mas é melhor a mais do que a menos, sempre. Então, é isso, gente. Eu espero que eu tenha respondido todas as dúvidas. Eu quero que vocês entendam bem que essa é a minha experiência, então eu tô falando como sergipana, como quem veio super nova aqui pra São Paulo, como quem estudou em escola particular. Tem essas características na minha experiência que pode ser que não sejam as mesmas das suas. Mas eu acho que ajuda sim, e eu gostaria de ter visto um vídeo desse antes de vir pra cá. Se vocês querem saber mais coisas, eu já fiz vídeos sobre a USP, eu já fiz vídeos sobre publicidade. Eu vou deixar aqui nos cards e vou deixar aqui embaixo. E se vocês tiverem mais dúvidas ainda, deixem nos comentários, me falem o que você achou desse tipo de vídeo, porque eu não faço tanto, então me digam se vocês querem mais. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.